brigam, fazem bagunça o dia todo e os vizinhos têm que aguentar. Mas se eu tiver uma atividade profissional, não pode, porque, né? Então são as incoerências, mas que agora a gente queria só ajuda para ver como é que a gente pode. Eu acho que assim, se a gente perceber que está no plano diretor, a orientação que eu vou dar para vocês é: vamos aguardar a votação do plano diretor. Tinha uma ameaça de que ia ser votado esse mês, não vai. Aí estão falando agora que talvez ele seja votado em maio. Aí já ouvi falar ontem que talvez não seja. Essa adesão é a adesão da presidência da casa. Presidência que decide. E se tiver, né, se for a questão de aguardar isso, como que a gente fica em relação à prefeitura? Não tem solução. Aí nós estamos desprotegidos. A única, ou fica irregular, como muita gente está fazendo, fala, olha, eu vou ficar irregular até sair. A própria prefeitura, ela tem sido racional, assim, se ela propôs a flexibilização, ela também está ponderando que não está na hora de ir lá pedir fechamento de estabelecimento de uma atividade que ela mesma pediu a flexibilização. Então, por isso que é importante ver se está no projeto, porque se tiver no projeto, o projeto é da prefeitura. Então, se lá no projeto tiver a atividade de vocês têm isso não é uma proteção, de jeito nenhum. Mas você tem uma sinalização da prefeitura. Se a própria prefeitura apresentou um pedido para liberar essa atividade, qual que é o sentido dela ir agora lacrar um estabelecimento, por exemplo, em funcionamento? Então a gente torce para estar no plano diretor ou para não estar? Você tem que torcer para estar. A má notícia é que muita gente está torcendo para o plano diretor ser derrotado por outros motivos que não tem nada a ver com o seu tema. Mas aí, assim... O plano diretor é um pacote fechado. Pacote enorme fechado. Fechado, não tem jeito de modificar não. só uma... Tem jeito de modificar só algumas coisas, mas nós já estamos num ponto da votação que não é possível mais. Porque é possível quando está no começo, ele já está no final da tramitação. Então, para você ter uma ideia, é só que é uma coisa que é muito complicada. Porque eu recebi do próprio levantamento, que o Ministério Público pediu para fazer o levantamento da urbana, da regulação urbana. Então eles fizeram, né? Tá aqui tudo descrito. Então você vê, aqui está o que está de amarelo é a minha casa. Todas essas outras casas, elas trabalham com o mesmo público, também todo mundo sem. Todo mundo irregular, sem alvará. Sem alvará. Aí, ok, o Estado não comporta isso. Não tem. Você procura uma residência do Estado para um paciente de transtorno mental, você não consegue uma vaga para ele. Tem assim, parece que eu para te ser sincera, se você perguntar onde tem uma do Estado, eu não consigo te apontar, porque eu não sei. Né? Mas a própria Rosana do Ministério Público falou, tem filas quilométricas assim, para uma vaga nisso. Então, não tem como. Então, assim, é uma coisa assim, que a gente fica, as pessoas ficam cegas com isso. Né? Então, assim, é um meio, o que vai fazer com esse tanto de pessoas? Que aqui são pessoas que estão respondendo processo, né? São pessoas que quase matou o pai, quase matou o sobrinho, quase matou a mãe. Tem pessoas que para não responder processo estão lá, entendeu? Exatamente. Então, a assim, sua segurança e do entorno. Sim. Então, assim, e aí eu fico assim, sem saber, né? A situação é altamente angustiante, eu entendo. Assim. Agora, eu também não gosto de tapinha nas costas. Eu prefiro falar para a senhora o tamanho do problema, porque ficar aqui, não, eu vou olhar fazer o quê, gente? Se for... Agora, vamos lá, você perguntou, devo torcer para aprovar ou não aprovar? Se estiver lá, você tem que torcer para aprovar. Se não estiver, você tem que torcer para votar, porque aí é o outro problema. Vamos lá, não está no plano diretor. A gente pode propor uma lei para flexibilizar? Pode, mas, gente, enquanto o plano diretor não for votado, nada sobre flexibilização de uso vai ser votado. Então, aí o outro ponto não tem jeito de mexer na ideia da Pampulha enquanto o plano diretor não for votado. Então, de qualquer forma, vocês precisam torcer para esse plano diretor ser votado. Pelo simples, tem que ser votado. O que vocês podem fazer para fazer isso acontecer? Pouca coisa. Essa decisão é uma decisão do prefeito. O prefeito tem que falar para a casa que é para votar o plano diretor. Na hora que votar o plano diretor, se o KNAI de vocês estiver lá, está resolvido. Se não tiver, abre o espaço para a gente fazer uma discussão da DEA Pampulha. E aí, o que eu ia falar, nós já temos um requerimento longo sobre várias atividades que a gente queria rever na Pampulha. Que se não forem aprovadas agora no plano diretor, nós vamos fazer uma lei separada
para tentar flexibilizar. E aí, obviamente, pode contemplar. Se a atividade de vocês não estiver na nossa lista, nós provavelmente vamos ter que chamar reunião e audiência pública de novo. Porque nós fizemos uma audiência pública grande lá no Mineirão, foi da onde a gente tirou a lista de atividades. Mas talvez a de vocês já esteja contemplada lá, porque a lista é bem completa. Eu vou pedir para vocês uma semana de prazo para eu dar notícia. Se está no plano diretor e se está na lista que as associações da Pampulha já fizeram. Se tiver no plano diretor, vamos torcer, ou vocês vão torcer, porque eu tenho motivos para torcer contra o plano diretor por outros motivos, mas vamos torcer a favor da aprovação do plano diretor. E se não tiver, vamos torcer para que o plano seja votado, e aí eu me comprometo com vocês a pôr a discussão junto com as associações para uma lei diferente depois da votação do plano diretor. Agora, muito chato, né, gente? Assim, o que eu tenho defendido é que a cidade devia ser toda mais flexível. Você não tinha por que você zonear a cidade desse jeito, falar aqui não pode ter padaria. Por quê? Ah, não pode, aqui não pode ter padaria. Se o imóvel comporta, se não vai causar impacto, então por que não pode ter padaria? E a Pampulha está entrando na mesma questão da cidade Jardim. Uma hora ela acaba entrando, assim, porque tem muito imóvel muito grande sem uso. Exatamente, na Pampulha você só vê placa, Lucas, vende, não sei o quê. Por essa questão, que são imóveis grandes, de área muito grande, e que ninguém quer isso hoje. Entendeu? E para nós seria muito mais cômodo, não mexer com nada, só mudar. Ele não acha, procurando, da onde é permitido, que nós temos uma não tem imóvel com a característica que vocês precisam. Não precisa, porque assim, como que você vai colocar uma pessoa com transtorno mental, quadricular, colocar ela entre quatro paredes? Não tem jeito, lá tem espaço, lá tem quadras, lá tem piscina, tem área que dá para mexer com horta, né? Então tem tudo isso. O que a gente julga que é necessário. Terapeuticamente adequado. Exatamente, para o tratamento deles, né? Claro, então, assim, eu entendo. acho que tem até uma. Então, assim. Inclusive, esse promotor que teve lá, ele ficou impressionado com a estrutura que ele viu. Né? Inclusive, a gente tem até indicação de pessoas que ele mandou procurar a gente. Mas aí hoje são entra quantos pacientes? Nós estamos com 16. Gente, eu queria ter uma notícia melhor para vocês. Mas a boa notícia é que os caminhos para tentar resolver o problema a gente conhece. Assim, a questão é a gente entender especificamente com esse KNAI onde é que esse problema está. Gilza, vamos... está fácil aí, o Luiz tem espaço por conta da cidade de Jardim, então vamos... Zotário, tudo bem com o senhor? Vem cá um minutinho, participa conosco aqui, só um segundo. Você está bem lá que eu cheguei? Senta aqui só um minuto. Eu cheguei meio desatento. Luiz trabalha aí conosco e ele o caso da cidade de Jardim que eu dei para vocês, ele que acompanha. Eles têm uma clínica para pessoas com transtorno mental na Pampulha e a área não está nos KNAIs autorizados para a Pampulha para licenciamento. Então estão com problema, estão sem alvará, e aí isso está causando uma série de transtornos. Estava tentando a mesma coisa que a gente tem falado com o pessoal da cidade de Jardim. Falou, olha, enquanto não votar o plano diretor, esquece. Depois que votar, a gente tem... Só que aí, no caso deles, tem uma discussão diferente. A gente precisa localizar se a atividade deles, a Gilza anotou o KNAI, se ela está na flexibilização prevista no plano diretor ou se ela não está na flexibilização prevista. De qualquer forma, não muda o fato que a gente tem que esperar o plano, mas eu queria posicionar eles sobre se está ou não. E se, independente de estar ou não, eu queria que a gente olhasse se está naqueles KNAIs que nós mandamos para a prefeitura da audiência pública lá da Pampulha, aqueles que nós até mexemos esses dias, sabe aquele eu não participei dessa audiência, não, mas você lembra qual? Que eu entrei. Então vamos só tentar levantar isso para a semana que vem, se os KNAIs deles estão na flexibilização do plano e se eles estão naquela audiência pública. Isso é simples, provavelmente que esteja já muita coisa movimentada, porque assim, tem tido reuniões assim, homéricas com o pessoal da vigilância sanitária, com o pessoal da prefeitura e Ministério Público por causa disso, porque isso é uma situação que eles estão enfrentando assim, o tempo inteiro.
nós não somos, igual você viu, né? Foram 9 que estão lá, as 9 existentes aqui em Belo Horizonte, todas 9. Irregulares.